que salva do pecado. Boa noite para você que está chegando aqui no nosso culto. É uma alegria poder te receber aqui nesse momento, nesse lugar. Da sua casa, a gente aqui, da nossa plataforma de comunicação, de pregação e música. É muito bom ter você aqui com a sua família, ou se você está vindo convidado de alguém. É um prazer, de verdade. Nós estamos aqui nessa noite para a gente, mais uma vez, louvar, ouvir a palavra de Deus, também orar pelos seus pedidos, que você se sinta muito bem aqui no nosso meio e que você também tenha um encontro especial com o teu Jesus Cristo. Como você sabe muito bem, a gente está seguindo uma série bastante especial chamada Perguntas Essenciais. Já vou introduzir aqui a nossa pregadora aqui, que tem comunicado para a gente as mensagens. Cristi, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite. Bem-vindos vocês também. Olha, eu não sei vocês, mas tem sido uma jornada muito legal de aprendizado, de conhecer melhor a Bíblia, né, Cristi? E todo mundo que já viu você pregando alguma vez, percebe que você tem um estilo bastante, assim, diria que peculiar, né, de ler a Bíblia e também de comunicá-la. E no nosso último encontro, a gente, inclusive, falou para os nossos ouvintes que a gente iria comentar um pouquinho sobre umas dicas que você poderia dar para a gente de como ler a Bíblia, né? Até eu lembro que eu citei aqui, assim, pessoal, quem sabe ela vai trazer um comentário bíblico e tal, né? E aí você até me falou uma coisa curiosa, né? Mas comenta com o pessoal, Cristi, o que você orienta eles para conseguir entender a Bíblia com mais profundidade? E aí vamos ver como é que isso se dá, né? Espero que ajude. A curiosidade foi, ele falou, será que tem algum comentário bem interessante que seja legal para a gente usar na hora do estudo? Uma ferramenta. E quando as pessoas me perguntam sobre ferramentas, eles pensam muitas vezes nesse tipo de ferramenta, livros e pesquisa. Dicionário do grego, do dicionário, hebraico. Da época bíblica. São ferramentas muito boas. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a ferramenta principal é a Bíblia. Então, a maneira como a gente estuda faz da gente outra ferramenta, como que fosse uma ferramenta na mão de Deus. Perfeito. Então, mais importante do que os livros que a gente escolhe para ler com a Bíblia, eu acho que é a maneira como a gente lê a Bíblia. E as primeiras 2 dicas que eu dou leia devagar, leia sem pressa. Olha aí, pessoal, anota isso aí. Então, dica número 1. E a dica número 2... E ler sem pressa, você está falando o quê, Cristi? Assim, do tipo... ler várias vezes ou prestar atenção nas palavras? Tudo. Todas essas e mais algumas. Então, eu leio assim mais ou menos um capítulo por semana. Só Sério? Que eu não demoro uma semana? semana para ler o capítulo. Eu leio o mesmo capítulo todos os dias da semana. E na primeira vez que eu leio, eu estou procurando, eu quero entender a história. Na segunda vez que eu leio, eu procuro palavras que se repetem, expressões interessantes. Até na primeira mensagem você falou que o nome de Abel, de Caim, na verdade, né? Se repetia por 7 vezes. Irmão, a palavra irmão repete. Irmão, verdade, irmão. Então, sim, você conta as repetições porque elas têm um significado dentro do texto. Olha aí. Então, cada vez que você lê, você acha um detalhe a mais. Então, essa leitura devagar é uma leitura que absorve o que você está lendo. Não é uma leitura só de palavras, é uma leitura de estudo, de absorção do conteúdo. Essa é a primeira dica, então. Essa é a primeira. A segunda dica é o que a gente chama um olhar fresco. O olhar fresco é a ideia. Faz de conta que você nunca leu essa história antes. Se coloca no lugar de um leitor original para deixar o autor guiar você naquelas sensações que você perdeu, a gente não sente mais porque você já sabe o final da história. Ou seja, a gente está tão... acho que sabe tanto aquela história que daí meio que perdeu a graça de ler ela de novo. E ou aí de você perde ouvir os alguém falando sobre ela. Ou não percebe uma coisa que estava lá. Por exemplo, uma história que acaba bem, e você sabe que a história acaba bem, você lê o começo daquela história e parece leve.
Você não percebe que ela começou tão mal, você já não presta atenção nesses detalhes. Mas quando você lê e fala assim, qual é a minha sensação lendo essa história sem saber o que vai acontecer? Você se pega em certos suspenses, entendeu? E certas quebras. Então, é nesse momento que a história começa a criar vida. Porque você não está mais lendo só palavras, como eu falei. Você está lendo com muito mais profundidade, está lendo com muito mais emoção. E você acha que isso vai interferir bastante na nossa experiência prática, de extrair as lições para a nossa vida prática? Eu acho. Essas 2 dicas, lê devagar, prestando atenção em todos os detalhes. E lê como quem nunca leu antes, que na verdade adiciona a primeira, né? Você está prestando atenção em detalhes, porque você está lendo devagar, porque você nunca leu antes e você quer saber o que vai acontecer sinceramente na história. Muito bacana. Gente, olha, fique com a gente aqui, porque a gente talvez pode, inclusive no próximo domingo, né? Quem sabe até aprimorar um pouquinho melhor e falar mais dicas sobre isso, porque a intenção nossa também com a nossa série aqui é a gente ter o coração nas histórias, ver o que a gente não viu e quem sabe isso traga uma lição muito importante e prática para a nossa caminhada com o nosso Deus. Amém. Pessoal, obrigado, Christian, mais uma vez. Vou fazer uma breve oração aqui para a gente dar início com o nosso, continuar com o nosso culto e logo após você vai também poder cantar com a gente aí na sua casa. Vamos fazer uma oração. Deus e Pai, muito, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que temos. Obrigado por esse momento tão especial que a gente pôde aprender um pouco mais sobre como ler a Tua Palavra. Também abençoe o louvor, a mensagem pregada, que o Senhor venha, ó Deus, tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e que a gente comece uma semana poderosa. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Mais uma vez, uma boa noite a você que nos assiste. Queremos agradecer sua presença e convidar você a mais um momento de adoração, a um louvor infinito e íntegro a nosso Deus. Vamos falar de um Deus que é grande, puro e fiel, dessa rocha, desse farol. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for.
pedimos. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Amém, amém, amém. Toda honra e toda glória seja ao Eterno, sempre, sempre. E é sobre a nossa chuva serôdia, é sobre a fé, é sobre a crença que temos sobre Ele, que tudo dará certo em meio às circunstâncias e desafios dessa vida. Louve junto conosco. Sopra teu vento sobre o deserto sem vida. Minha alma sedenta procura teu rio de água viva. Som de chuvas abundantes eu já posso ouvir. Essas nuvens carregadas de poder, como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia a minha sede de viver, transformando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, neste rio de avivamento vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas do teu poder. Estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa a tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia a minha sede de viver, transformando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, neste rio de avivamento vou mergulhar. Homens, como chuva
Obrigada. Boa noite mais uma vez. Bem-vindos e que bom que vocês toparam compartilhar comigo da palavra do Senhor. Vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. E quero apresentar para vocês a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é: de que povo és tu? A gente sempre fala que pertence a um povo, pertence a uma tribo, pertence a um grupo, pertence a uma igreja, pertence a um país. De que povo és tu? E como você representa o povo a quem você pertence? Essa pergunta é feita para Jonas, no capítulo 1. E a gente vai ler todo o capítulo 1 para tentar compreender melhor o que acontece com ele aqui. O livro começa com a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, pois a sua malícia, o seu mal, subiu até mim. Deus tem uma mensagem para a cidade de Nínive. E ele chama o seu profeta para entregar essa mensagem. Na Bíblia, essa não é a primeira vez que aparece o profeta Jonas. O profeta Jonas, filho de Amitai, tinha sido apresentado em 2 Reis 14, verso 25, onde ele é apresentado como um profeta que falou corretamente o que aconteceria no reino de, agora eu não lembro o rei, se não me engano, Jeroboão II. Então ele faz uma profecia que se cumpre. Para o leitor que conhece a Bíblia, essa apresentação agora de Jonas já é de um profeta de sucesso. Já é a apresentação de um profeta que serve a Deus fielmente. E quando a gente lê as palavras, eu vou aproveitar a dica que eu acabei de dar. Quando a gente lê com cuidado e lê devagar e lê pela primeira vez, por exemplo, a gente esquece que sabe o que Jonas vai fazer e você acompanha o ritmo da história. Deus diz para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Então, por um segundo, você está lendo essa história, você sabe que esse é um profeta de Deus fiel, que fala das vontades dele. Jonas se dispôs. E por um pequeno momento você pensa para ir à grande cidade de Nínive e dar a ela a mensagem que Deus havia preparado. Mas a gente se decepciona quando a gente lê para fugir da presença do Senhor. O quê? O profeta de Deus está se levantando para fugir da presença de Deus e não para obedecer a palavra de Deus. E ele passa a ter esse novo objetivo. Por não querer cumprir a vontade de Deus, ele não simplesmente se nega a fazer essa vontade de Deus. Ele foge de Deus. Ele então desce e decide ir para o lugar que ele pensa ser talvez o lugar mais longe do templo em Jerusalém. Ele foge para Tarsis. A gente não tem muita certeza geograficamente aonde fica Tarsis, onde ficava Tarsis nessa época. Mas ele se dirige ao porto em Israel, que fica na cidade de Jopa, e que levava as pessoas, através do mar Mediterrâneo, para o oeste. E o templo em Jerusalém ficava do lado leste de Jerusalém, e a porta do templo se abre para o leste, aonde o sol nasce, aonde era na visão geral deles o começo do mundo, aonde ficava o trono de Deus, talvez, mas uma visão voltada para o leste. Então Jonas se dispõe não para obedecer, mas para fugir da presença de Deus e tenta chegar ao ponto mais distante do templo. Se eu ficar longe do templo, eu vou ficar longe de Deus. Ele então desce para Jope, acha um navio que vai para Tarsis, provavelmente o ponto mais distante dentro do mar Mediterrâneo, o extremo oeste do mar Mediterrâneo, paga sua passagem e embarca nele para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Essa frase se repete no total nesse texto 3 vezes. A gente já leu 2, mas ela acontece 3 vezes. E ela enfatiza o que Jonas está realmente tentando fazer. As pessoas nessa época têm essa percepção geográfica da presença de Deus. E muitos povos, não os israelitas, mas outros povos achavam que os deuses eram limitados a regiões geográficas.
O exílio acontecia porque os povos pagãos acreditavam que se eles tirassem um povo da sua terra, eles enfraqueceriam os deuses daquela terra. E que eles também afastariam, como se fosse possível afastar o povo do seu Deus. Eles acreditavam nisso. Apesar de Jonas não acreditar nisso, ele acaba agindo desta forma. E é engraçado porque às vezes a gente faz isso também. Às vezes a gente acredita uma coisa, mas age de forma diferente do que aquilo que a gente acredita. E Jonas começa nesse caminho. O caminho de ir para um lugar ou de ir numa direção que não é a direção que ele sabe que é certa. Porque a direção certa é sempre para mais perto de Deus e nunca para mais longe de Deus. E qual é a reação de Deus? O que Deus faz quando Jonas foge dele? No verso 4, a gente lê que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E a palavra aqui, lançou, é equivalente a atirar, como se fosse uma bala, uma bola. Ele pega aquele vento e atira o vento no mar. O vento, quando atinge o mar, faz uma grande tempestade, a ponto do navio estar quase se despedaçando. Os marinheiros estão cheios de medo, clamando cada um aos seus deuses. Eles lançavam a carga no mar e estavam tentando se aliviar, lutando pelas próprias vidas, enquanto Jonas dormia no porão, porque ele desceu e se deitou no fundo do navio. O capitão, quando descobre, ou o encarregado, quando descobre, chega para ele e pergunta: o que está errado com você? Tem mais na fala do capitão que fala e lembra Jonas de onde ele deveria estar. Então Jonas está dormindo no fundo do navio, o capitão acorda ele e diz: levanta. Levanta é a primeira palavra que Deus diz para ele. Onde a gente lê dispõe-te, na verdade é o verbo levantar. Deus diz para ele: levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Agora, olha essa ironia, porque o capitão fala para ele: levanta e clama. São exatamente as duas palavras que são o comando de Deus. Mas agora não é para ele clamar contra Nínive, é para ele clamar ao seu Deus. Porque as vidas dele e de todas as pessoas dele estão em risco. Jonas acorda, e eu fico imaginando esse momento em que ele acorda com esse grito: levanta e clama, as mesmas palavras que Deus tinha dito para ele. Os marinheiros começam a querer investigar o que aconteceu. Por causa de quem? Olha a pergunta deles. Por causa de quem nos sobreveio esse mal? E eles decidem fazer um sorteio. Quando a gente lê na Bíblia, tirar as sortes é uma maneira de você fazer um sorteio. E as pessoas da antiguidade acreditavam que através do sorteio, por ter um resultado aleatório, quem respondia era os deuses, Deus, o ambiente sobrenatural, o divino. Então, eles fazem um tipo de sorteio. Israel também tinha um tipo específico de sorteio. E o tipo específico eram as pedras Urim e Tumim, que ficavam no bolso do sacerdote. Então, quando se consultava a Deus para saber, quando se tirava a sorte em Israel, era o sacerdote que fazia, e ele fazia através de consulta a Deus por essas pedras especiais. Aqui eles não têm isso, mas Deus guia sim o processo para alcançar não só Jonas, mas como a gente vai ver, todas essas pessoas. Quando a sorte cai sobre Jonas, é que todos se voltam para ele e perguntam para ele: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? Da onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles acreditam que através dessas respostas, eles vão entender o que está acontecendo com eles, o que essa pessoa trouxe para acontecer com eles. E Jonas responde no verso 9 e diz o seguinte: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Olha, eu acho que a gente consegue até ouvir o orgulho de Jonas nessa frase. Eu sou hebreu e
temo ao Senhor. Aonde a gente vê a palavra Senhor, está no original o nome de Deus. Eu temo a Yahweh, Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando alguém se refere ao Deus do céu, e essa expressão é raríssima na Bíblia, ela nunca aparece, é a única vez que ela aparece antes do exílio, é em Jonas. Ela só vai aparecer mais comumente depois que os filhos de Israel voltam do exílio. Antes disso, ela é limitada. Só que olha só o significado profundo que ela tem e o significado que ela vai acabar tendo nessa história. O céu não tem limite, o céu não tem fronteiras, divisões entre os povos. O céu é o céu e está sobre todos. Ao dizer, eu temo o Senhor, Deus do céu, ele está dizendo, o meu Deus não tem território fixo, porque ele é o Deus do céu e o céu está em todos os lugares. E esse Deus que eu temo, que é o Deus do céu, fez o mar e a terra. E aí, a ironia. Ele está tentando fugir do Deus do céu, que não tem limite, pelo mar, sendo que esse Deus fez tanto o mar quanto a terra. Há uma ironia muito grande no que Jonas fala e no que Jonas está fazendo. Aliás, já passou de ironia. Já é hipocrisia. Porque se ele temesse realmente a esse Deus, compreendesse o poder desse Deus, ele não estaria fugindo dele. Uma consciência real do Deus que nós adoramos nos leva a entender que é impossível fugir da presença dele. E se ele temesse a esse Deus e o honrasse com mais do que palavras, ele não desobedeceria a esse Deus. As ações de Jonas estão incongruentes e desconectadas com o que ele fala. E essa é a resposta dessa pergunta. Ao se perguntar de que povo és tu, a nossa resposta, ela é verdadeira? A gente vive como cristão? Ou não, a gente só fala como cristão? Porque só falar não é o suficiente. A gente precisa viver o que a gente prega. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, pregue sempre, às vezes use palavras. A nossa vida é uma pregação a todos os lugares que a gente vai e as pessoas à nossa volta. E o poder de Deus é tão grande que mesmo Jonas fugindo dele, a presença de Jonas nesse navio é um testemunho a todos os marinheiros do grande poder de Deus. Apesar dele dar um discurso muito bonito, os marinheiros também descobrem que ele está fugindo da presença do Senhor. E eles perguntam para Jonas, mas e agora? O que precisamos fazer para que o mar se acalme? E Jonas vai responder, vocês precisam me lançar ao mar e o mar se aquietará. Mas é muito difícil para esses marinheiros arriscarem a vida de Jonas, mesmo sabendo que a presença de Jonas arrisca deles. Eles ficam com medo de jogar Jonas no mar. E eles insistem um pouquinho mais, tentando com as próprias forças resolver o problema que sobreveio de maneira divina sobre eles. Eles tomam os remos e começam a tentar remar para perto da terra. Mas não adianta. Só uma solução divina pode tirar ele do problema em que eles se encontram. Então, eles precisam clamar a Deus. E apesar da presença de Jonas arriscar a vida deles, é a presença de Jonas que leva essas pessoas a clamarem ao Deus verdadeiro. E eles passam a clamar ao Deus verdadeiro e decidem realmente levantar Jonas. E aí, mais uma vez, essa palavra acontece, levantar. Deus tinha dito para Jonas, levanta e vai. E agora, os marinheiros vão levantar Jonas para ele sair do navio. E atiram ele no mar. Aqui fecha o ciclo da tempestade em harmonia perfeita com o começo da tempestade. Deus tinha atirado no mar um grande vento. E agora os marinheiros atiram ao mar Jonas. No momento em que, no começo, Deus atira um grande vento, a tempestade começa. E no momento em que os marinheiros atiram Jonas, a tempestade acaba.
E tendo passado tão pouco tempo lá, Jonas sai de lá, mas deixa para trás fiéis servidores de Deus. Todos por quem Jonas passou se converteram. Isso porque Jonas estava tentando fugir de Deus. Imagina o que um servo de Deus consegue fazer quando está trabalhando em harmonia com Ele, em vez de resistindo os planos de Deus para a vida dele. O verso 16 descreve assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Aqui, o verso 17, na verdade, na Bíblia hebraica, se encontra no começo do 2. Não tem falta de verso. A gente tem um verso que foi colocado simplesmente no próximo capítulo. E aí, os marinheiros não sabem o que tinha acontecido com Jonas. E o leitor que acaba o capítulo 1 também não sabe o que aconteceu com Jonas. Ele é atirado ao mar. É só no começo do capítulo 2 que a gente fica sabendo que ele é engolido por um peixe enviado por Deus. E é muito interessante porque tanto Jonas, quanto os marinheiros, e quanto o leitor que para no final daquele capítulo fica pensando, então é isso, já era, Jonas foi sacrificado, perdeu sua vida para salvar a dos marinheiros. Mas não são esses os planos de Deus para Jonas. Os planos de Deus são muito, muito maiores. E Deus continua levando Jonas um pouquinho além na jornada que ele saiu de fugir da presença de Deus. Jonas, quando foge de Deus no capítulo 1, tenta ir para o ponto mais distante, assim, horizontalmente falando, e ir para o oeste, super distante do templo de Deus em Jerusalém, onde ele acreditava estava a presença de Deus. Mas Jonas também tem percepção, conhecimento de um templo no céu, onde Deus, esse Deus que ele apresentou como Deus dos céus, habita. E quando ele está dentro do peixe, o peixe leva Jonas para o profundo do mar, o ponto mais distante no nosso planeta do céu, cercado de água, cercado de algas, como ele diz na oração dele. E mesmo lá, mesmo no profundo do profundo, ainda assim, a oração dele alcança Deus. Ele se refere ao templo em Jerusalém e diz: eu disse, no verso 4, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver seu santo templo? E ele está pensando no santo templo em Jerusalém. Já no verso 7, ele lembra do Senhor e ele percebe que Deus também lembrou dele. E naquele momento, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, Deus leva Jonas para o lugar mais distante possível da presença dele em todos os sentidos. Um lugar que humanamente era impossível de alcançar. E Jonas aprende que nem no lugar mais remoto, nem no lugar mais profundo e nem no lugar mais impossível é possível fugir da presença do Senhor. E essa é uma das lições que Deus tem para ele nesse momento. Quando ele acaba a sua oração, o peixe vai cuspir Jonas de volta na terra seca, na terra. E ele para nesse lugar e Deus mais uma vez volta a fazer o pedido para ele, para que ele vá para Nínive. Então, no começo do capítulo 3, é como se a história de Jonas estivesse começando de novo. Como se ele recebesse uma segunda chance real. E agora começa de novo e Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Quando a gente leu no capítulo 1, eu fiz questão de mostrar para vocês que ele se dispõe, ele se levanta, mas ele vai na direção contrária do que a gente espera dele. Ele foge. Mas desta vez, ele obedece. E ele obedece. Levanta-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. O peixe não é uma punição para Jonas. O peixe não é um instrumento de arrastar Jonas para Nínive. O peixe é um instrumento de salvação. Deus usando a natureza para alcançar um filho que estava entrando num caminho diferente. Deus não permite que Jonas acredite por um segundo que seja possível fugir da presença de Deus, porque Deus vai com ele aonde ele vai. E Deus abençoa ele e as pessoas à volta dele, mesmo ele sendo desobediente.
Então a gente vê nesse livro e também na parte em que Jonas vai para Nínive, um Deus de salvação, um Deus que corre atrás das pessoas, que ama e que quer trazer para perto dele, que está sempre perto das pessoas. E você vive o que você acredita? Você fala como cristão e vive como cristão? A gente olha os nossos atos e a gente pondera: de que povo és tu? Aonde a gente vai, a gente traz Deus e mostra Deus, o Deus verdadeiro e real do cristianismo para as pessoas. Jonas teve que aprender uma lição difícil, mas uma lição maravilhosa. E ele acaba a oração dele dizendo: a salvação pertence ao Senhor. Deus quer salvar até quem está fugindo. E Ele vem para salvar a gente em todo ambiente que a gente está, onde quer que a gente vá, em qualquer momento da nossa vida. Ele está sempre presente. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, obrigada pela Tua bênção. Obrigada pela Tua presença, Teu carinho. Obrigada por não desistir destes Teus filhos teimosos. Que nós possamos realmente sentir a Tua presença e trazer a Tua presença aonde quer que formos. Que você derrame o Teu Santo Espírito sobre nós e que nos faça Teus representantes nessa terra, para que possamos refletir o Teu amor e o poder da Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Fica mais um pouquinho que ainda tem mais. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar, a janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante
Você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. Amém. Bom, para você que ficou com a gente aqui, nós temos um conteúdo extra, né, Christy, para a gente poder comentar com vocês e interagir com vocês também. Então, se você tem algum comentário sobre o que você ouviu, se você quer colocar aí no chat alguma observação, uma coisa curiosa que você aprendeu, uma lição para a sua vida, compartilhe com quem está nos assistindo, vai ser bem legal. Ô, Christy, verdade, você também lembrou, Christy, que a gente, dentro da nossa página, aí você vai perceber que embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, nós temos aí o link para você que deseja estudar a Bíblia com a gente, conhecer mais a Palavra de Deus, tem um link especial para isso aí. Uma outra coisa também que você pode também receber nós temos um espaço para pedir de oração. Então, se você quer colocar aí teu pedido para intercessão, coloque também, tem um link específico para isso. Então, fique bem ligado nisso aí, a gente vai cada vez mais enfatizar para você estar mais conectado com a gente. Christy, então quer dizer que Jonas, depois que ele foi engolido pelo peixe, ele não vai para Nínive. Na minha cabeça estava meio que certo que o peixe pega ele, não dá chance para ele e leva para Nínive, ele prega e acabou a história. Mas não é isso? Não, o peixe parece levar ele ao ponto inicial da história. E é engraçado, é como se a história tivesse um reset, né? Ela começa de novo. E ela começa com exatamente as mesmas palavras. Então, os 3 primeiros versos do capítulo 3 são praticamente idênticos aos 3 primeiros versos do capítulo 1. Então, é exatamente a segunda chance que Deus dá para as pessoas, que é aquela segunda chance limpa. Começou de novo. E agora? Fica claro isso aí, né? Porque o texto fala que Deus chama ele de volta, né? Ele faz o mesmo chamado. Chama uma segunda vez. Uma segunda vez. Então, ele repete o que aconteceu no capítulo 1. Logo, ele não está em Nínive. Não. Né? Levanta-te e vai para Nínive. Perfeito. Então, ele está no mesmo lugar de partida. E isso é importante por quê? Porque a razão de aparecer o peixe não é do tipo obrigando Jonas a cumprir a missão. A razão de aparecer o peixe é outra, na verdade. Então, é uma continuação de uma conversa que Deus está tendo com Jonas, de maneira indireta, que é impossível fugir de mim, não tem para onde ir que você vai conseguir fugir da minha presença. Então, o peixe é um instrumento de salvação, tanto de salvação da vida de Jonas, vai salvá-lo de se afogar, quanto da salvação espiritual de Jonas, porque o peixe vai levar ele para um lugar onde é impossível ele ir humanamente. E, ao mesmo tempo, nesse lugar impossível, tão distante do céu, tão distante da civilização, tão distante da vida na Terra, que é o fundo do mar, ele sabe que Deus está ouvindo a oração dele no santo templo no céu. Então, esse diálogo continua para ensinar para Jonas o quanto Deus se importa com ele. E o quanto, assim, não dá para fugir de mim. Né? Eu acho que talvez Deus dissesse, eu entendo você negar uma coisa que eu peço, eu não entendo você querer fugir de mim. Isso eu não deixo. E nessa história, todo mundo está sendo alcançado por Deus, né? Não tem um santo nessa história. Até o profeta tem que ser evangelizado. Eu acho engraçado isso. A gente está contando uma história que só tem pessoas não evangelizadas, digamos assim. Exato. É um monte de pagãos no navio, é um monte de pagãos em Nínive, e Jonas, que era para ser justo e mostrar a Deus aonde vai, também está sendo infiel a Deus, fugindo da presença dele. Eu acho que essa história... Jonas, particularmente, né, mostra para nós que Jonas tinha o status do povo de Deus, ele tinha o chamado de profeta, ele tinha a missão do profeta, ele tinha as qualidades do profeta. Mas isso não garante a disposição íntima, né, de fazer a vontade de Deus. Isso acho que para a gente é uma coisa importante, né? Talvez aqui a gente está conversando com pessoas que exercem alguma função espiritual, religiosa, e nos dá um alerta também, né, Christy? Para a gente talvez encarar todos os chamados divinos com muita seriedade e ver que existe uma distância entre a postura e a posição e, de fato, a prática das coisas. Ou né? entre o que você fala e o que você vive. Perfeito. Então,
Eu gosto mesmo daquele ditado: pregue sempre, às vezes use palavras. As pessoas estão observando como você vive. Não foi a observação das ações de Jonas que levaram os marinheiros a se converterem. Foi o poder de Deus e o seu tratamento pessoal desse profeta. Esse Deus parou tudo que estava fazendo para jogar a tempestade porque um profeta fugiu dele. Imagina, um Deus tão pessoal e individual. E, ao mesmo tempo, ele estava vivendo em hipocrisia. Então, a lição para nós também é: de que povo és tu? Você está vivendo de acordo com o nome que você tomou para si? Eu até acho que você se dizer cristão e não viver como cristão real é tomar o nome de Deus em vão. O Perfeito. nome Cristo em vão. Eu tomei para mim, sou cristã, mas não vivo de acordo. Você acaba agindo contra o que você se O colocou. que você representa. E, Cristi, eu acho que a nossa história, ela leva também para a gente pensar que Deus, ele é muito mais paciente e misericordioso do que a gente acha que ele é. Não é verdade? Porque em toda essa história, ele prova muito isso, a paciência que ele tem primeiramente com aquele que é dele, vamos dizer assim, né? E também com o povo que estava lá, né? Deus está fazendo uma obra muito grande antes de chegar em Nínive, mas com muita paciência também, né? Na oração de Jonas, ele faz, no verso 8, uma comparação entre os idólatras e aqueles que abandonam ao Deus misericordioso. Então, é como se fosse assim: ser idólatra e abandonar o Deus de misericórdia é o mesmo ato. Ele está se colocando nesse lugar. Ele abandonou o Deus de misericórdia. E ele está tendo a experiência da misericórdia de um desses para quem ele virou as costas. E ele recebe misericórdia. Olha, a história de Jonas, ela é fantástica. Ela nos ensina muitas coisas. E daria para ficar mais tempo aqui, né, Chris? Mas, olha, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigado pela sua presença, que tenha sido uma bênção para você. Chris, muito obrigado, viu? Meu prazer. Pela sua parceria de sempre. Domingo que vem estamos aqui de volta para a gente ter um novo encontro com todos aqui. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite.